Bem-vindos. Começando mais uma aula, nós vamos ver agora nossa aula sobre os quadriláteros. O que são quadriláteros? Quando um polígono convexo tem quatro lados, ele é chamado de quadrilátero, ou seja, qualquer figura de quatro lados é um quadrilátero. E num quadrilátero, nós temos o seguinte: a soma dos ângulos internos é 360. E a soma dos ângulos externos também é 360 graus. Ok? No quadrilátero. Tanto o ângulo interno quanto o externo é 360 graus. Aí nós temos os quadriláteros notáveis. Quais são? Primeiro nós temos o trapézios. O que são trapézios? São quadriláteros que têm dois lados opostos paralelos. Ó, dois lados opostos paralelo. Esse lado é paralelo a esse. Então, isso é um trapézio. O trapézio é uma figura que tem por característica dois lados paralelos. Aí nós temos os nomes especiais. Ó. Os lados opostos paralelos, ou seja, AD e BC, são denominados de bases. Isso aqui são as bases do trapézio. Isso aqui é chamado base maior e aqui base menor. Esse aqui, ó, que determina uma linha que vai de uma base a outra perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, é a altura, que representamos pela letra H. Outra característica do trapézios, nós temos o seguinte: os trapézios têm três tipos de trapézio que podemos encontrar, de acordo com as medidas dos seus lados e ângulos internos. Ele pode se classificar em escaleno, isósceles e retângulo. Relacionado aos ângulos. Vamos ver, o que é um trapézio escaleno? Escaleno, pessoal, é quando você tem... escaleno quer dizer diferentes, certo? Ou não congruentes. Em ângulo a gente fala não congruentes. Ou seja, nós temos o lado AD, esse símbolozinho aqui, dois tracinhos, significa paralelas. É paralela a BC, ou seja, essa base é paralela a essa, certo? Aí, AD e CD são não congruentes. CD e BC, ó, CD e BC também não congruentes nos segmentos. E BC com AB também não congruentes. Não congruentes significa que não tem as mesmas medidas. Os lados não têm as mesmas medidas. E aqui, ó, concluímos o quê? Que o ângulo P, Q, R e S são não congruentes. Ou seja, nenhum deles tem a mesma medida. Por isso que é chamado de um trapézio escaleno, aquele que não tem nenhuma medida, nenhum dos lados tem a mesma medida do outro, e nem os ângulos internos, são todos diferentes, ou seja, a gente fala em geometria não congruentes. Isso é um trapézio escaleno. Trapézio isósceles. O trapézio isósceles, o que ele é? Nós temos, ó, as paralelas, certo? AD e BC são paralelas, ó, aqui, paralelas, e AB e CD são congruentes. Ó, esse tracinho aqui significa que tem a mesma congruência, ou seja, a mesma medida. Essa medida é igual a essa. Então, isso aqui é chamado de um trapézio isósceles, onde você tem os lados não paralelos congruentes, ou seja, iguais. E com isso, o que nós temos? Que o ângulo X e Y são congruentes, têm a mesma medida. E o ângulo Z e K têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Isso é as características de um trapézio isósceles. O lado não paralelo são congruentes e os ângulos das bases são congruentes. Ó,
O ângulo dessa base tem o mesmo valor. E o ângulo dessa base aqui também tem os mesmos valores. E por último, nós temos o trapézio retângulo. Qual a característica de um trapézio retângulo? Trapézio retângulo tem as bases, certo? É um trapézio onde tem as bases paralelas. E você tem a altura, que é determinada altura por um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Por isso que chama-se trapézio retângulo. Agora nós temos, com relação aos quadriláteros, agora os paralelogramos. O que são paralelogramas? É todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos 2 a 2. Ou seja, ó, é diferente do trapézio. Os paralelogramas, esse lado AD é paralela a BC, como AB é paralela a CD. Certo? Os lados são paralelos, ó. Que nós estamos dizendo aqui, ó. 2 tracinhos significa paralela. E AH é a altura do paralelogramo. A altura sempre vai ser um segmento de reta que vai tocar a base formando um ângulo 90 graus. E o que nós temos com isso no paralelogramo? Que o ângulo B e o ângulo D são congruentes, ou seja, opostos. Ó, são ângulos opostos. Ó. E o ângulo A é congruente ao ângulo C, ó. São ângulos opostos, significa que estão de frente um para o outro. Oposto significa que está de frente. É como colocasse aqui um espelho no meio aqui, ó. E eu teria a reflexão. Então, são ângulos congruentes ou opostos. Com relação aos paralelogramas, nós temos alguns casos especiais dos paralelogramas, que são, primeiro, nós temos o retângulo, certo? O que é um retângulo? Retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos congruentes. Ó, os 4 ângulos são congruentes. E esses 4 ângulos congruentes são de 90 graus. Como eu falei, esse símbolozinho aqui significa um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Certo? E somando, a gente sabe que num quadrilátero dá 360, ou seja, 90 mais 90 dá 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Isso são as características do retângulo. Agora vamos ver o que seria um losango. Losango é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Certo? Então, para ser um losango, basta que os 4 lados sejam congruentes. Ou seja, ó, os 4 têm a mesma medida. Esse tracinho aqui significa, ó, esse lado, vamos dizer, essa medida aqui, deixa eu colocar um Bzinho aqui. Ó. AB, BC, CD e AD são congruentes. Ou seja, ó, o que nós temos que para ser um losango, A, B, congruente a BC, que é congruente a CD, que é congruente a AD, ou DA. Nós temos agora o quadrado. O que é um quadrado? É um paralelogramo que tem características do retângulo e losango. Quais as características do retângulo? Que os lados são ângulos congruentes, certo? Tem os 4 lados congruentes e com ângulos de 90 graus. E qual a característica do losango? Que os lados são congruentes. Então, juntando um paralelogramo e um retângulo, nós temos o quadrado.
Com isso, o que nós temos? Temos o seguinte, ó. Considerando todas as características e probabilidades dos paralelogramas, podemos ordenar da seguinte forma. Como a gente pode ordenar os paralelogramas? Ó, o paralelogramo, ele é o quê? Ele é um retângulo, um losango e um quadrado. Certo? Ó, o retângulo, paralelogramo com 4 ângulos internos congruentes. É o caso do retângulo. O paralelogramo, o losango, um paralelogramo com os 4 lados congruentes. Quando eu junto esse com esse, essa característica com essa, eu tenho um quadrado. O paralelogramo com os 4 ângulos internos congruentes, que seria um retângulo, e 4 lados congruentes, que seria o losango. Estou juntando essa característica com essa, forma um quadrado. Observe que o quadrado reúne todas as características do retângulo e do losango, como foi falado anteriormente, que são os tipos específicos de paralelogramos. Só por hoje, só vimos sobre as características dos quadriláteros, certo? Na próxima aula a gente vai ver os cálculos com essas figuras. Então, até a próxima.